Adidas e Puma, duas das marcas esportivas mais famosas do mundo. Mas poucos sabem que elas nasceram na mesma cidadezinha da Alemanha e que compartilham uma história de traição, sabotagem e uma rivalidade entre irmãos como nenhuma outra. Adolf e Rudolf eram irmãos. No começo, trabalharam juntos, fabricando sapatos na lavanderia da mãe. Mas a parceria virou rivalidade. Eles brigaram, se separaram e fundaram duas empresas que se tornariam gigantes globais. A briga foi tão intensa que até hoje a cidade onde nasceram é dividida. Metade torce pela Adidas e a outra metade pela Puma. Essa história também passa por um dos períodos mais sombrios da história. Durante a Segunda Guerra Mundial, os irmãos se filiaram ao Partido Nazista e chegaram a fabricar equipamentos militares para o exército de Hitler. Hoje, Adidas e Puma ainda competem em cada mercado, em cada loja. Mas a verdadeira batalha começou muito antes, numa lavanderia simples, entre dois irmãos que mudariam o mundo dos esportes para sempre. Capítulo 1. Os meninos da lavanderia. No fim do século XIX, nascia em uma cidadezinha da Alemanha Rudolf Dassler, o Rudi. 2 anos depois, seu irmão Adolf, o famoso Adin Dassler. A infância dos dois foi marcada por dificuldades. O pai trabalhava em uma fábrica de sapatos, mas ganhava pouco. Para ajudar, a mãe abriu uma lavanderia e os dois irmãos entregavam roupas pela cidade. Tudo mudou com a Primeira Guerra Mundial. Ambos foram enviados ao fronte e, quando voltaram, a lavanderia da mãe estava falida. A Alemanha estava destruída, mas foi aí que Adin teve uma ideia. Apaixonado por esportes, Adin decidiu fabricar sapatos. Naquela época, não existiam calçados específicos para cada modalidade. Ele queria mudar isso, criar tênis com travas para corredores. Só tinha um problema: ele não tinha nada, nem dinheiro, nem eletricidade. Sem materiais, Adin começou a catar sucata em antigos campos de batalha, couro de capacetes, fios de paraquedas, pedaços de tecido. E para resolver o problema da energia, ele ligou sua máquina de costura a uma bicicleta e pedia para um amigo pedalar enquanto ele costurava. Com os sapatos ganhando fama na cidade, Rudi decidiu se juntar ao irmão. Ele era carismático, ótimo vendedor. Enquanto Adin se concentrava nos designs perfeitos, Rudi cuidava das vendas. Em 1924, nasceu oficialmente a fábrica de calçados esportivos dos irmãos Dassler. Parecia o começo de um império, mas na verdade era o início de uma divisão que mudaria a história dos esportes. Capítulo 2. As Olimpíadas Nazistas. Com Rudi cuidando das vendas e Adin aperfeiçoando os produtos, os irmãos Dassler começaram a crescer. Conseguiram sair do galpão apertado da lavanderia e abriram uma verdadeira fábrica de calçados. O futebol crescia na Alemanha, e Rudi teve uma ideia brilhante: dar chuteiras grátis a clubes. A estratégia funcionou. O boca a boca disparou e os pedidos começaram a chegar de todo o país. Então Hitler chegou ao poder. O regime nazista começou a promover intensamente o esporte como símbolo do orgulho alemão. A demanda por calçados esportivos explodiu, e os irmãos Dassler lucraram muito. Ambos os irmãos se filiaram ao Partido Nazista. Alguns dizem que era necessário para manter o negócio na época, mas há indício de que ambos apoiavam de fato Hitler, especialmente Rudi, que era mais vocal e extremista. Adin era mais reservado, mas ativo na juventude hitlerista. O grande momento veio em 1936. Berlim sediaria os Jogos Olímpicos. Os irmãos viram ali uma chance de ouro: fazer atletas usarem seus calçados na frente do mundo inteiro. O alvo era Jesse Owens, o maior atleta da época, e negro. Apoiar Owens era um movimento arriscado. Hitler queria usar os Jogos para promover a supremacia da raça ariana. Mas Adin foi até a Vila Olímpica e convenceu Jesse a usar seus tênis. Jesse venceu 4 medalhas de ouro usando os tênis Dassler. Hitler ficou furioso, mas para os irmãos, a vitória foi um marketing espetacular. Pedidos vieram de todo o mundo. Por fora, o negócio ia muito bem, mas por dentro, a relação entre os irmãos começava a rachar. E o que começou como uma parceria promissora, logo se tornaria uma guerra pessoal. Capítulo 3. A traição. A fábrica Dassler nunca esteve tão movimentada, mas junto com o sucesso, surgiram as brigas. Rudi acreditava que o sucesso era graças às suas vendas. Adin, por sua vez, dizia que sem seus produtos, a empresa não existiria. Com a Segunda Guerra Mundial, a fábrica passou a produzir botas e peças para tanques nazistas. Adin assumiu o comando, enquanto Rudi se sentia cada vez mais isolado e paranoico de que o irmão queria tirá-lo do negócio. Durante um bombardeio, Adin e sua esposa desceram ao porão, onde encontraram Rudi e sua família. Adin murmurou:
Os bastardos voltaram. Ele jurava estar falando dos inimigos, mas Rude acreditava que era um insulto pessoal. Enquanto Rude lutava na guerra, Adin permaneceu na fábrica. Desconfiado, Rude acusou Adin de tentar roubá-lo. Adin recusou ceder espaço para a esposa de Rude administrar a empresa em sua ausência. A rivalidade virou guerra. Rude denunciou Adin às autoridades nazistas, acusando de esconder materiais. Após a guerra, Rude foi preso como suspeito de ligação com o nazismo. Ele ficou 1 ano em um campo de prisioneiros, convencido de que Adin o havia delatado aos americanos. Quando Adin também foi investigado por lucro de guerra, Rude não hesitou em testemunhar contra o irmão. Apesar das acusações mútuas, ambos acabaram sendo liberados, mas os laços de sangue estavam irreparavelmente rompidos. Em 1948, a parceria chegou ao fim. Os irmãos dividiram a empresa, a fábrica e até os funcionários. Nasciam 2 novas marcas, Adidas e Puma. A partir daí, a rivalidade se tornaria ainda mais brutal e pessoal. Capítulo 4. A cidade dividida. Após a separação, Adin Dassler criou a Adidas, combinando seu apelido Adin com o início de seu sobrenome, Dassler. Rude, inicialmente, chamou sua marca de Rudá, mas logo mudou para Puma, buscando um nome que transmitisse agilidade e força. A separação não ficou apenas nas empresas. A pequena cidade dos irmãos foi dividida por um rio. De um lado, a fábrica da Adidas, do outro, a fábrica da Puma. E com isso, uma rivalidade tomou conta de todos os moradores. Cada lado da cidade tinha sua própria escola, bares e até clubes de futebol. Era proibido namorar alguém do lado rival. E antes de falar com alguém, as pessoas olhavam para baixo para ver qual marca de sapato a outra pessoa usava. Em meio a tanta divisão, o prefeito tentou ser imparcial. Em eventos oficiais, usava um tênis Adidas em um pé e um Puma no outro. No começo, os sapatos das 2 marcas eram muito parecidos. Mas em 1949, Adin inovou. Pintou 3 listras brancas nos lados dos seus calçados. O visual virou um sucesso imediato e diferenciou a Adidas da Puma. Agora que cada marca tinha sua própria identidade, a guerra estava declarada. E uma grande oportunidade para conquistar o país estava prestes a surgir. Capítulo 5. O Milagre de Berna. Em 1954, a Alemanha se preparava para disputar sua primeira Copa do Mundo desde a guerra. Rude tentou fechar um acordo com o técnico da seleção para que usassem chuteiras Puma, mas a negociação falhou, e quem garantiu o contrato foi Adin Dassler com a Adidas. A seleção alemã começou com dificuldade, se ninguém esperava muito, mas contra todas as probabilidades, chegaram à final, contra a poderosa Hungria, invicta há 4 anos. No dia da final, começou a chover e foi aí que tudo mudou. Enquanto os húngaros escorregavam no campo encharcado, os alemães seguiam firmes, graças às chuteiras ajustáveis de Adin. Viraram o jogo e venceram. Um feito histórico que ficou conhecido como o Milagre de Berna. Pela primeira vez desde a guerra, a Alemanha tinha algo para se orgulhar. E como a equipe vitoriosa usava Adidas, Adin Dassler virou herói nacional. As vendas explodiram. Enquanto isso, Rude amargava a perda de uma oportunidade de ouro. 2 anos depois, nos Jogos Olímpicos de Melbourne, as chuteiras da Puma não foram liberadas na alfândega, mas as da Adidas, sim. Boatos diziam que a Adidas havia subornado os fiscais para barrar a concorrência. Rude ficou furioso. A rivalidade só aumentava. A guerra entre Adidas e Puma virou uma corrida global. Ambas começaram a vender em outros países e a diversificar seus produtos, meias, shorts, tênis casuais. E a próxima geração entrou em cena. Horst, filho de Adin, na Adidas, e Armin, filho de Rude, na Puma. Mas ao invés de paz, a rivalidade apenas aumentaria. Capítulo 6. O Pacto de Pelé. Nos anos 60, Adidas e Puma travavam uma guerra para patrocinar os maiores atletas do mundo. Os filhos dos irmãos Dassler, Horst, Adidas e Armin, Puma, começaram a disputar atletas como se fosse um leilão. O resultado, gastos absurdos e lucros arruinados. Na véspera da Copa de 1970, uma decisão. Nenhuma das marcas tentaria patrocinar Pelé, o maior jogador do mundo. Eles temiam entrar numa guerra de lances que acabaria com os dois. Nascia ali o Pacto de Pelé. Mas no primeiro jogo da Copa, Pelé aparece usando chuteiras da Puma. E antes do apito inicial, ele pede ao árbitro para amarrar os cadarços. Milhões de pessoas no mundo inteiro viram, sem saber, o comercial mais inteligente da história do esporte.
Pelé leva o Brasil ao título e transforma a Puma em uma marca global. O acordo com Pelé valeu mais de $125 mil e cada centavo valeu a pena. Do lado da Adidas, Horst ficou furioso. O pacto havia sido quebrado. A rivalidade renasceu com força total. Enquanto os filhos brigavam, os fundadores Adi e Ruud envelheciam em silêncio. Nunca mais se falaram. Adi se recusou a ver Ruud no leito de morte e também não foi ao seu funeral. Ambos estão enterrados no mesmo cemitério, mas em extremos opostos, separados até depois da morte. Capítulo final. O legado da Dassler. Com a morte de Adi e Ruud, seus filhos herdaram mais do que empresas, herdaram uma rivalidade que só os enfraqueceu. Enquanto a Adidas torrava dinheiro tentando vencer a Puma se perdia tentando alcançar a Adidas. Nos anos 80, as duas marcas estavam quebradas. O sonho dos Dassler parecia ter acabado, e quem dominava agora era a Nike. Mas em 1993, o bilionário Robert Louis Dreyfus comprou a Adidas. Ele reinventou a marca com inovações como a chuteira Predator e parcerias com Beckham, Kobe e Agassi. Depois, veio a aquisição da Reebok e a revolução com os Yeezy de Kanye West. Enquanto isso, a Puma foi comprada por Jochen Zeitz. Ele focou em qualidade, entrou na Fórmula 1 e transformou a marca em ícone da moda, com parcerias como Alexander McQueen e Rihanna. Em 2009, um jogo de futebol simbólico selou a paz entre Adidas e Puma. Funcionários jogaram juntos, CEOs, no mesmo time, mas na cidade natal, o Rio ainda divide as duas marcas. Se os irmãos Dassler tivessem unido forças em vez de guerrear, será que teriam superado a Nike? Difícil saber. Mas o que é certo é que a rivalidade deles moldou a história da indústria esportiva para sempre.